Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Enquanto o Bitcoin segue em consolidação macro, muitos ativos estão dando oportunidade. E eu quero te mostrar exatamente que oportunidades são essas. Fica até o final, pois eu tenho conteúdo muito bacana e objetivo para te apresentar. É claro, antes, como de praxe, eu peço se inscrever no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que precisamos de novo e deixa aquele like, ajuda muito o canal a crescer. Pois bem, nós temos um sistema de investimento padrão, compra barato, vende caro, e nós temos algo mais estruturado. Sim, um portfólio bem estruturado, dividido, mais Bitcoin, caixa e posteriormente, se você tiver esse perfil, altcoins, maravilha, você compra em bons momentos e vende quando existe euforia e indicativos de sobrecompra, de exaustão dos compradores. Perfeito. Este é o sistema padrão. Só que existe o sistema de futuros e trades, que muitos acabam não conhecendo e não aproveitando. E quando nós temos consolidações, estas oportunidades acabam até aumentando. E eu quero chamar a atenção para algumas movimentações que eu estou de olho e, quiçá, oportunidades que podem aparecer. Então eu quero analisar Solana, Litecoin, XRP, NIR, Link, Ondo, Avax e a Aave. Seguinte, nós fazemos a análise gráfica, investimento. Eu já falei bastante sobre estes ativos. Recentemente, alertei sobre a perda deste suporte, desta linha de tendência de alta em Solana e venho chamando a atenção para alguns cenários. Solana, que perdeu os suportes, inclusive perdeu esse último suporte, poderia sim ter uma aceleração, sendo ajudado pelo Bitcoin e pelo movimento do mercado como um todo, poderia nos levar a este ponto, que é um ponto próximo a 125 dólares, que é um ponto de resistência. Nesta área, nós teremos uma definição extremamente importante, e é neste ponto que, sim, oportunidades podem aparecer. Oportunidades, tanto para lucrar com a baixa, ou, se a gente tiver um rompimento e teste, lucrar com a alta. Como assim, lucrar com a baixa? Você tem à sua disposição o sistema de trade de short, que abriria espaço para lucrar com a confirmação do ombro, cabeça e ombro. Tivemos essa confirmação, tivemos a primeira pernada. Podemos formar um topo descendente neste range e buscar o alvo deste ombro, cabeça e ombro. Eu estou de olho nesta estrutura e nesta faixa de preço. Veja, ombro, cabeça, ombro, alvo teórico localizado em 45 dólares. Oportunidade 1, trade, que está totalmente separado, a estrutura de investimento. Trade em potencial, com um risco de 20% versus um retorno de 68%, quase 3 para 1 de risco e retorno. E eu quero chamar a sua atenção para um ponto. O mercado de investimento é risco e retorno. Mesmo quando você vai para uma compra de longo prazo, é risco e retorno. Então, entender o risco e retorno é importantíssimo, é vital para que você saia vencedor. E quando a gente está falando de trade, a gente não tem lados preferenciais. Obviamente, a gente faz uma análise macro, a gente vai ter uma visão, mas o trade ele pode ser mudado de direção a partir de uma estrutura, sendo quebrada para cima ou para baixo. E é o mesmo caso de Solana. Se Solana romper esta área, ou seja, o range de 120 dólares, e a gente voltar para testar, abre esse espaço para um long com um risco
na casa dos 13%, e um alvo primário na casa de 140%. Este sim um risco-retorno de 11 para 1. Aqui nós temos um risco-retorno de 2,8 para 1 e aqui de quase 11 para 1. É um risco-retorno espetacular. Oportunidades podem aparecer, seja em uma rejeição ou em uma estrutura de rompimento e teste. É importante você monitorar esta recuperação. Alô, e se a gente não tiver uma recuperação em Solana e a gente buscar essa área, abre-se espaço, inclusive, para uma operação muito mais agressiva. Neste caso aqui, a gente abre a possibilidade de buscar eu não sei porque o TradingView faz isso, ele não é bacana quando a gente vai colocar essa estrutura. Isso abriria espaço para uma operação com um risco-retorno de 30 para 1. Então, entenda, se você analisar o mercado e o swing do mercado, essas movimentações, essa volatilidade, e dominar justamente a análise gráfica, você tem espaço para aproveitar destes modelos operacionais, esses trades que estão diariamente abrindo, eu não tenho outra palavra, oportunidades para quem quer aproveitar. Seguindo, temos Litecoin. Litecoin que se manteve acima desta linha de tendência de alta por 700 milhões de anos, perdeu esta área, abre espaço para quedas maiores, quedas mais agressivas e quedas, inclusive, que podem se intensificar se a gente voltar para esse range e rejeitar. Isso sim abriria espaço para uma operação com risco-retorno de quase 5 para 1. Ah, mas e se a gente quebra essa estrutura e se recupera? Isso abre espaço também para uma nova operação. Neste caso, a gente já está falando de quase 20 para 1. Então, riscos e retornos extremamente interessantes. Eu estou de olho também para fazer esse tipo de operação. XRP, lembra que a gente discutiu sobre XRP? XRP tinha esticado bastante, formou uma divergência de alta, poderia perder esta área de suporte e despencar. Pois bem, foi justamente o que aconteceu. Só que a gente teve um topo descendente, um fundo, e a gente pode sim trabalhar na formação de um topo descendente aqui para nos levar a faixas inferiores. Isso é um cenário. Entenda, o cenário, estratégia de trade é diferente do seu portfólio de investimento de longo prazo. São coisas distintas. Você não deve conversar na mesma língua quando a gente está falando de investimento de médio a longo prazo e trade. Tá? Então, eu quero chamar mais uma vez a atenção para isso, porque é importante. Seguindo, nós temos um trade em potencial em NIR. Temos um canal de baixa, NIR está no suporte de anos e a gente tem espaço em potencial tanto para um topo descendente aqui para continuar caindo ou até para um movimento como este de recuperação. Qual seria o risco neste caso? Risco de 17%, posicionando stop abaixo do fundo formado em 5 de fevereiro, com um risco-retorno bem interessante, de 17, quase 18 para 1. Então, risco-retorno importante. É sem risco? Vou colocar todo o meu dinheiro? Obviamente que não. Tem risco. A gente não está falando de absolutamente nada sem risco. Mas risco calculado pode acabar te levando a resultados muito interessantes. Se você buscar a consistência, tem que ter gestão, tem que ter, sim, controle emocional. Isso é importantíssimo. Como que eu tenho controle emocional? Com gestão. E como é que eu faço essa gestão? Com um bom planejamento, uma boa estruturação de carteira e até uma boa estruturação das oportunidades que você vai aproveitar. Não é toda oportunidade que vai dar trade, que vai dar, vou entrar.
Isso é importantíssimo também. Tô falando muitas coisas importantes hoje, hein? Mas eu lembro. Esse não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento alertas com base gráfica, base histórica, base em estudos de probabilidade. Faz sua própria análise, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Seguindo, temos Link. E isso dói de ver, porque Link, de fato, quebrou a estrutura de anos, muitos anos. A gente não via a perda dessa estrutura desde 2019. Então a gente teve um rompimento e a gente trabalhou acima desta linha de tendência de alta por 7 anos. Tivemos a perda e agora aumenta a probabilidade de vermos uma aceleração e quiçá uma rejeição para buscar uma faixa inferior. Se isso não acontece, o mercado pode sim trabalhar nesse range e abrir espaço para este movimento. Então, nós temos que ter em mente que trade abre espaço para alterar a visão primária. Se rejeitarmos aqui, é short. Se rompermos, é long. Perfeito. Risco e retorno dentro da faixa aceitável. Ponto mais importante para Link, 11,30. Seguindo, Ondo. A gente falou sobre Ondo. Eu não lembro agora em que data, mas a gente discutiu o seguinte. Se Ondo perder esta área, ele pode sim buscar capturar a liquidez do dia 10 do 10. 10 do 10, rejeição espetacular. E foi caindo, parou aonde? Pelo menos até o momento, nesta área. Atingimos uma faixa inferior, capturou liquidez que foi formada lá em janeiro de 2024. Agora abre esse espaço para quem quer se expor. Risco 23%, potencial retorno na casa dos mais de 700, caso o ativo volte para o seu topo histórico. Mas é neste cenário também, eu gosto de chamar a atenção para isso. Cenário de terra arrasada, que os melhores movimentos acabam por aparecer. Eu tenho uma operação aberta que eu entrei em 60.500 nesta área, alavancado. E eu vou levar essa operação, que já está protegida, combinada a uma operação na MicroStrategy, que também já está protegida, para o bull market. Ah, não, mas não vai ter um bull market, isso e aquilo. Tudo bem, se o mercado fizer isso aqui, não tem problema algum. Eu saio no stop no 0 a 0, sem perdas, vou buscar uma nova entrada idêntica. Esse tipo de operação tende a trazer resultados espetaculares, principalmente porque existe um consenso de baixa. Então, esse tipo de operação, se for feito da forma correta, pode sim abrir espaço para retornos bem consistentes. Mais uma vez, sem risco? Não existe. Não existe essa palavra sem risco no mercado de renda variável, mas com risco calculado. Seguindo, mais um, temos AVAX. AVAX está justamente um suporte histórico. Ah, mas e se ele cair? Se ele cair, se a AVAX perder esse ponto, a gente vai entrar numa faixa que pode levar a AVAX a um preço ridiculamente baixo. Por quê? Porque ele perderá totalmente uma estrutura lateral de 5 anos. Então a gente trabalhou numa aceleração e lateralização eterna. Perfeito. Então a gente tem um risco e retorno muito favorável, 20% de risco, só que se for perdido, a gente abre espaço para uma posição muito mais agressiva. Visões de olho e acompanhando a estrutura de mercado. E, por fim, nós temos a AVE. A AVE, mega projeto, é inegável que o setor de AVE é infinito e a AVE segue gerando muito dinheiro. Mas aqui a gente não vai discutir se a AVE é um bom projeto ou não. Aqui a gente vai analisar a estrutura gráfica. E existe uma oportunidade caso a AVE venha para essa área e comece a rejeitar. Existe essa oportunidade. Inclusive,
pelo fato de não termos capturado a liquidez do dia 10/10/2025. Olha só, a gente tem liquidez aqui. Ela não foi capturada, como, por exemplo, em Ondo. Então, este é um ponto para ficar atento. Quer dizer que a Aave é um projeto ruim? Claro que não. Não estou falando da qualidade dos projetos em si. Nós estamos falando de oportunidades que podem aparecer. Então eu também vou olhar, vou acompanhar essas oportunidades. Perfeito? Eu quis chamar a atenção hoje para operações objetivas, porque muitos não conhecem esse sistema e muitos não se aproveitam. E a gente tem se aproveitado muito dessa sistemática, tanto no nosso time premium, que a gente compõe estrutura de médio a longo prazo com estrutura de curtíssimo prazo, e também temos aproveitado bastante no desafio, que são operações mais objetivas, exatamente feitas desta forma. E as oportunidades aparecem todos os dias. Ontem mesmo, mais uma oportunidade. Aztec. Que projeto é esse? Não faço ideia. Mas o que eu fiz? Aproveitei as oportunidades que apareceram, fiz uma operação, apresentei aos integrantes. Nossa 29ª operação deste mês, com um resultado espetacular e olhando para o risco e retorno. Então, se você quer, de fato, mais informações para ter acesso a essas oportunidades que acabam aparecendo, visando consistência, clica no primeiro link da descrição. Você vai ser levado a um chat, que é o chat com o nosso time. Basta você enviar um oi, nosso time vai te encaminhar todas as informações para que você conheça o que a gente entrega e possa participar. Agora, não é o seu momento? Você só quer atualizações do mercado? Perfeito! Eu convido você a participar do nosso grupo geral, comunidade geral no Telegram. É totalmente gratuito. E amanhã eu trarei o fechamento semanal, insights, atualizações importantíssimos para que você possa já se preparar para a semana, que será a semana de fechamento do mês de fevereiro. Importante, não se engane. Eu volto a qualquer momento com atualizações e desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.